Olá, tudo bom com vocês, minha gente? Voltando com tudo, meu povo, é isso mesmo. Eu sou Ana Freires e toda semana eu estou aqui, é isso mesmo, com convidados diferentes, profissionais, que tenham histórias, que tenham muita coisa boa para falar pra gente. Eu sempre trago, minha gente, pessoas que têm inspiração. E hoje, com certeza, vocês vão gostar muito, que é um assunto assim maravilhoso. Fique ligado, minha gente, até o final do nosso episódio, vocês vão gostar muito mesmo. E já aproveita para vocês se inscreverem, é isso mesmo, no canal, do nosso podcast de Tudo Pouco, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre autismo. Isso, minha gente, é uma conversa boa, né? Sim, com certeza. Interessante, onde muita gente vai tirar suas dúvidas, tá bom? Então, qualquer coisa, gente, vocês vão lá no Instagram, ou então até mesmo lá no YouTube e deixe lá sua pergunta, depois a doutora responde, tá bom? Então, hoje nós vamos receber a doutora Rebeca, ela que é psicóloga e é especialista em pediatria e psicoterapeuta, olha aí, e eu acho que muito mais. Infantil, viu, minha gente? Isso. Gente, o assunto hoje é muito interessante. Seja bem-vinda, doutora, obrigada, no nosso podcast. Ana, obrigada. Agora eu peço que você se apresente para o nosso público. Sim, com certeza, é um prazer enorme estar aqui, né, com a Ana, nesse momento que eu acho que é tão relevante, tão importante, né, falar sobre uma temática que hoje está tão no auge, vamos dizer assim, isso, né, que muito se fala sobre o autismo, então é muito importante a gente desmistificar algumas coisas e principalmente o que a gente chama de orientação. Né, fazer uma boa orientação sobre o que deve ser feito, como a gente pode encaminhar, como a gente pode clarificar sobre o transtorno do espectro autista, né? Vou me apresentar. Se apresente. Sou Rebeca Vasconcelos, sou psicóloga graduada pela Universidade Federal do Ceará, fiz residência em pediatria pela Escola de Saúde Pública. Sou psicoterapeuta infanto-juvenil há mais de 7 anos, então uma vasta experiência com as minhas crianças e adolescentes. E também sou neuropsicóloga, né, responsável pela parte da avaliação, né, das funções psíquicas. E a gente está ali dentro, né, do parâmetro do suporte para a avaliação diagnóstica, né, principalmente dos transtornos do neurodesenvolvimento que acontecem na infância e adolescência. Né? Então, essa é a minha... resumo, né, da minha trajetória. Então, minha gente, nós estamos com a pessoa certa, né? Então, se você conhece alguém que tenha uma mãezinha que tem filhos, tem mãe que tem até 2 filhos, isso, né, com problema de autismo. Então, ó, vocês têm que compartilhar esse vídeo, marca aí as pessoas, para que elas possam saber tudo. Tem muita gente que tem os filhos que tem esse problema, né, doutora? Mas não sabe muito, não tem muita informação. Então, é a hora, gente, é a hora de vocês virem aqui e no vídeo, deixar sua perguntinha, deixe sua pergunta, que depois eu passo para a doutora e ela vai responder você. Com certeza. E depois ela vai dar as redes sociais dela, né, doutora? Que aí vocês vão poder estar conversando com ela diretamente, tá certo? Então, doutora, vamos lá começar. Chega de tanto papo, vamos para o que interessa. Eu queria que a senhora resumisse, assim, o que é autismo. Pronto, vamos começar. Eu tô falando senhora, mas não, gente, é muito novinha. É você senhora mesmo. Você. Pronto. Bom, vamos lá, que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é do que estamos falando. Isso. Né? E assim, gente, eu acho que para começar a gente tem que entender que o autismo, né, ele está dentro hoje, classificado dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Aí eu vou começar por aí, porque eu acho que a gente vai começar do macro para a gente poder especificar o que é o autismo, né? O transtorno do neurodesenvolvimento, de acordo com o DSM-5, que hoje é o grande manual diagnóstico que a gente tem dentro da psiquiatria, é relacionado àqueles transtornos que estão na linha da infância e adolescência. Por isso o transtorno do neurodesenvolvimento, porque abrange a fase da infância e adolescência, tá? Esses transtornos, eles têm uma característica, porque eles vão incidir, né, sobre as questões biopsicossociais dessa criança e desse adolescente, trazendo disfuncionalidades e déficits que podem ser mais gerais e mais específicos, tá? Então, o que caracteriza um transtorno do neurodesenvolvimento é exatamente esses déficits, que podem ser amplos ou específicos, e também o comprometimento da funcionalidade dessa criança, trazendo ali prejuízo para a sua vida pessoal e escolar e social, tá? Então, o autismo está dentro desse grande grupo chamado transtorno do neurodesenvolvimento. Vou dar exemplos para vocês de transtornos que estão nessa categoria. Nós temos o TDAH, que também é muito famoso, né? Cabe até uma Esse TDAH, ele
ele é o... Como que é isso? Eu não TDAH entendo o que é TDAH, o TDAH sério, é um gente. transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ah, tá. Certo? Então, é um dos, hoje também muito famoso, né? Muito, pessoal. Qualquer um tem um TDAH. Fulano tem TDAH. Acho que cabe outro podcast só cabe. sobre TDAH. Eu acho, gente, principalmente em adulto, porque tem muito adulto que chega no meu consultório com dúvidas se tem TDAH ou não, porque realmente está no Eu tô falando isso, né? Porque os meus próprios amigos, colegas, a gente diz, fulano de tal, quando a gente vê muita gente, fulano de tal tem TDAH. Exatamente, né? E se questiona, né? E acho que é importante a gente discriminar. Que também é um dos transtornos que vem com a questão do hiperdiagnóstico também hoje em dia, tá? Então, dentro dessa categoria, transtorno do desenvolvimento, está o TDAH, está os déficits intelectuais, as deficiências intelectuais, que antes era chamado de retardo mental, mas hoje não leva mais esse nome. E também, entre outros transtornos de comunicação, né, transtornos mais relacionados à questão da fala, da coordenação motora, mas dentro deles está o transtorno do espectro autista. Tá? O que é o transtorno do espectro autista? Hoje, né, antigamente a gente falava de autismo, né? Antes, os antigos manuais, né? Mas hoje a gente fala do espectro, né? Eu sei que vai vir uma pergunta direcionada para isso, mas já a gente entra no porquê que mudou a nomenclatura. Entendi. Mas, em tese, o transtorno do espectro autista é um transtorno que ele é global, tá? Ele vai ter comprometimentos a nível tanto da interação social, como também a nível comportamental dessa criança, tá? A gente fala que é a díade do autismo. Tem que estar alicerçado em 2 grandes grupos, que é o comprometimento da interação social dessa criança, e aqui engloba a linguagem, a comunicação social, a reciprocidade emocional e também comportamentos estereotipados e repetitivos. E aqui vai entrar uma gama de diversificações que caracterizam isso. Então, para hoje, eu caracterizar uma criança dentro do transtorno do espectro autista, eu tenho que estar qualificado dentro desses 2 grandes grupos. E cada grande grupo vai ter os seus critérios diagnósticos. Tá? Então, mas em linhas gerais, é isso. É um comprometimento da interação social e apresenta comportamentos repetitivos e estereotipados. Nossa, eu acho assim, na minha casa, do lado tem uma mãe que tem um filho, do outro tem outra. Eu acho que tem umas 3 mães. Cada um, tem uma que tem um problema tão sério, que o menino já tem 10 anos e continua como se fosse uma criancinha. Nossa, ela sofre. Eu sei que ele sofre, mas eu acho que ela sofre muito eu acho que mais. Até uma pergunta que a gente pode fazer aqui é sobre as mães atípicas, né? Isso. As mães atípicas, porque realmente tem toda uma característica dessas mães. Você pode falar já agora. Sim, com certeza. Assim, eu acho que, como experiência, né? Longa experiência dentro de consultório, que chegam muitos pais, né, com uma certa resistência ao diagnóstico de autismo, mas a gente entende que a partir do momento que se aceita esse diagnóstico, há uma mudança de vida para essa família, né, total mudança de vida. Muda tudo, né? Tudo, a depender do grau, obviamente, né, a gente sabe que tem graus que são mais elevados e comprometidos, inclusive da criança ser não verbal, inclusive dela não ter funcionalidade alguma ou pouquíssima funcionalidade, então há uma dependência desses pais pelo resto da vida, né? Então realmente é uma abdicação, né, dessas famílias em detrimento da saúde dessa criança. E eu falo saúde no termo mais amplo possível, que é o bem-estar social, biológico e emocional. E doutora, né? E a mãe e os pais... O pai nem tanto, porque o pai tem que trabalhar, né? Sim. Mas a mãe, ela totalmente... acaba que... Vive a vida dela pro filho, né? O que eu presencio, geralmente, acaba que a figura feminina, ela recebe esse peso um pouco maior do que a figura masculina. Aí a gente vai para questões mais estruturais, sociais. Né, isso aí são coisas que a gente tem... É outro assunto. É outro assunto, é verdade. Mas, sim, acaba que recai muito mais sobre a mãe. Doutora, assim, eu acredito que muita gente que está em casa tem essa curiosidade de saber qual é a causa do autismo, se é uma deficiência, se essa deficiência, eu costumo falar deficiência, se é antigo ou a doença dos séculos, vamos dizer assim. Olha, como eu falei para vocês, o autismo, né, ele já vinha nos antigos manuais diagnósticos. Sim, um grupo, vamos dizer, de sintomas que já vem sendo qualificado há muito tempo, né? Ele foi recebendo vários nomes ao longo, né, do que foi se estudando o autismo, né? Chegou ao nome autismo exatamente por ser esse ser humano mais em si mesmado, por isso alto, né, o autismo.
Só que à medida do que foi caminhando os estudos sobre autismo, viu que existia uma gama muito diversificada dentro desse padrão que a gente colocou. Por isso que hoje não se usa a palavra só autista, porque dá a entender que é como se fosse um padrão único, né? E como a gente vê e presencia, na verdade é um padrão altamente diversificado em nível e intensidade. Então, por isso que a gente fala de espectro. Por quê? Porque existe uma gama, existe uma diversificação dentro dessas características que faz dizer o que é uma pessoa autista, né? Mas, doutora, antigamente não tinha, assim, a gente não ouvia falar. Pronto, O que acontecia, assim? Eu vou voltar só a tua pergunta pra gente chegar da questão da causa do autismo, né? Certo. Existem vários estudos, gente. Muitos estudos hoje. Como é um fenômeno, né, que eu digo que ele já existia, mas hoje há uma questão de uma prevalência em termos de número muito maior do que se tinha antigamente. E existem alguns fenômenos que influenciam nisso, né? Vamos dizer a questão do próprio diagnóstico, que hoje está mais apurado. Se tem um olhar mais, como é que eu posso dizer, ampliado para identificar essas neurodivergências, né? Também, como a questão genética, eu vou entrar aqui nesse ponto porque é algo muito importante. Os transtornos do neurodesenvolvimento têm uma influência genética gigante. Nossa, Geralmente, quando chega uma criança que a gente confirma o diagnóstico de autismo, quando a gente vai investigar os pais, a gente percebe características em uma das figuras parentais. Nossa. Só que assim, à medida, né, os estudos apontam que à medida que vai passando as gerações, esse grau ele vai aumentando, né? É muito comum pais, né? Já peguei vários exemplos de pais que têm um filho autista, quando nasce outro filho, também tem a tendência a vir, também com autismo às vezes um pouco mais grave do que o anterior, né? Então, isso se potencializa. Tem uma questão genética muito forte. Existem várias explicações biológicas vinculadas, por exemplo, ao ácido fólico, a questões alimentares, né? Mas não existe nada especificamente comprovado para a causa do autismo. O que a gente sabe, confirmadamente, é que tem uma influência genética muito grande. Né? Tá. Muito grande. Mas as outras causas, assim, dizer, é por isso, não. A gente tem indícios, né? Mas a própria era tecnológica que a gente vive, de alguma forma, tem uma influência muito grande no TDAH, como no autismo. Sério? Pela questão da gente estar numa geração mais voltada para processos internos, né? Vamos dizer assim. Porque a própria internet, ela possibilita, a questão da interação social, ela foi mudando ao longo do tempo. Né? Com certeza, se a gente pegar a nossa infância, é diferente de uma criança hoje em dia, que vive mais dentro de casa, né? A própria tela é uma bomba de estímulo, né? O hiperestímulo. Então, isso acaba que tem ali déficits neuronais bem significativos, né? Existe ali um dano neuronal muito grande pelo excesso... Tudo tem a ver com a cabeça. Exatamente. Tudo pelo excesso de estímulo. Nossa, gente. Né? O excesso de estímulo desde cedo a uma criança, né? Então, esses transtornos têm uma relação genética muito forte, mas também tem uma questão ambiental que influencia. Né? Nós temos uma via aí de mão dupla. Então, a geração que a gente vive hoje da tecnologia, né? Desse consumo exacerbado, né? Da informação, da tecnologia, desse acesso desde a primeira infância, né? De uma bomba de estímulos visuais, auditivos, né? Que acaba que despotencializa alguns processos neurológicos e psíquicos, né? Então, assim, tem uma influência muito grande. Nossa. Muito grande. Assim, eu fico pensando que, assim, eu não sou leiga nisso, né, doutora? Mas, assim, eu percebo que agora, ultimamente, tem nascido muitas crianças com esse problema. É exatamente o que você falou. A questão de que as influências externas, né, que tá acontecendo. E interna também, interna, né? Que aí também. é muita coisa envolvida, né? Nossa. Assim, a gente vive numa geração realmente diferente da nossa geração anterior, né? E por isso que eu falo que a gente nunca pode estudar uma coisa isoladamente. A gente está dentro de um contexto que ele é maior, que é um contexto social, é um contexto macro mesmo, né? Estrutural. E tem uma influência, por que hoje nós temos um número tão elevado de diagnóstico de criança autista com TDAH e outros transtornos do desenvolvimento? Quer dizer que não existia antes? Claro que existia. Mas não assim, né? Mas não dessa forma. Aí forma. Tem também essa questão desses fatores que eu disse. A questão do diagnóstico, que hoje está mais apurado, é fato, né? Existe aí um avanço realmente a nível científico de detecção dos profissionais, como também essa própria mudança estrutural e social, que de alguma forma influencia também na incidência desses transtornos. E doutora, já faz mais ou menos quantos anos, assim, que começou essa
esse boom de crianças com esses problemas? De 15 anos pra cá. Mesmo? De 15 anos bem recente? Cá, bem recente. Nossa. É tanto que a gente pega muito adulto, por exemplo, com a interrogação de autismo. Eu não sei se, assim, quem acompanha as redes sociais, por exemplo, de famosos, por exemplo, famoso de tal se descobrir autista, né? E eu já vi falar, já vi. Mas por quê? Porque, assim, ele tinha, sim, o autismo é uma condição que vem desde a infância. Com certeza ele tinha características, mas hoje, né, chega adultos que muitas vezes não foram diagnosticados na infância e na adolescência, chegam às vezes com transtorno depressivo, com transtorno de ansiedade, por repercussão, muitas vezes, né, desse não ajustamento da infância, da adolescência, e quando vai se investigar melhor, existe ali por trás um transtorno do espectro autista, um TDAH. Né? Então é muito comum, hoje chega muito adulto no meu consultório com essa interrogação, você tem TDAH, você tem autismo, exatamente por isso, porque lá atrás não se havia, né, essa apuração diagnóstica como se tem hoje. Né? Às vezes os casos mais moderados. Não tinha os profissionais especialistas, né? Era isso. Só... uma mãe talvez levava a criança, naquela época, um clínico, né? Para um pediatra mais normal, para ver outras doenças, né? Às vezes, todo mundo vai ter lembrança na infância, né? Da nossa geração ali, dos 90 para cá, 90, 80. Por exemplo, tipo, o menino, o meu coleguinha de escola era mais... introspecto, era mais tímido, isso. Né? Era esquisito, aquele coleguinha era tão esquisito, tinha umas manias, né? Então, assim, quem não teve? Todo mundo teve, né? Mas se for parar pra pensar, você para, poxa, será que fulano de tal naquela época já não tinha sinais? Já não tinha sinais. Só que era meio que naturalizado, isso. Né? Vamos dizer assim, a criança que tinha atraso de fala, por exemplo, era o tempo dela, né? Tinha muita falácia. Se dava o pessoal fazer... Eu falar a verdade, doutora. Eu acho que é por isso que eu falo tanto hoje e vim para esse lado, né, da comunicação. Porque minha mãe disse que eu comecei a falar com 5 anos. Olha, teve minha mãe disse que todo mundo dizia, dona Nelly, essa menina vai ser muda. Porque criança com 5 anos sem falar... A mãe disse que eu não falava nada. E aí ela disse que quando eu comecei a falar, desinvestir, tipo... Porque falou. Nossa, pois é, mas assim, hoje em dia, com uma criança com 5 anos que não fala, já tem que levar logo, acho bem antes, né? Com 3 anos, uma criança que não tem um né? repertório linguístico para sua faixa etária, já um sinal enorme de alerta para levar para uma avaliação, né? Então, assim, só que antigamente, eu entendo que não era dessa forma, né? Eu acho que meu problema, eu não sei se eu tenho TDAH, mas eu acho que meu problema foi alguma coisa mesmo de, não sei, de desenvolvimento mesmo da fala, mas eu acho que não teve... Sim. Porque a gente criado, pelo menos nós, fomos nascidos e criados no interior, a gente não tinha essa questão de tecnologia, essas coisas. Meus pais todos muito... trabalhava na roça, com muita saúde, essas coisas eu acho que não teve. É por isso que as crianças de hoje é tudo cheio de problemas, né? É muito triste. Eu fico muito triste quando eu vejo essas mães sofrendo. Eu vejo as crianças também. Por exemplo, essa minha vizinha, doutora, ela passa o dia na escola com a criança. Sim. Eu digo, menina, e tu não faz nada? Eu vou dormir meia-noite. Fazendo tudo, ela chega em casa às 5 horas da tarde, ainda tem um dia que ela leva, tem um dia que ela leva pra clínica, né? Meu Deus do céu. Assim, é uma abdicação muito grande, sabe? Eu presenciei, eu já trabalhei em instituições como a PAI, por exemplo, que tem a clínica voltada especificamente para crianças que têm déficit cognitivo, então tem quadros gravíssimos de autismo. Daí a gente via ali que a principal queixa era da família, porque muitas vezes não se tem um apoio. Infelizmente, né, nós temos uma rede que precisa ser fortalecida, né, em termos particulares. Para quem tem dinheiro, tem muitas opções, mas para quem não tem condições... E essas crianças são muito inteligentes, né? Sim, isso não impede. É uma coisa que a gente tem que desmistificar aqui, tá? Quem tem autismo não quer dizer que tem déficit cognitivo. Pode ter uma comorbidade com deficiência intelectual, mas muitas vezes já tem altas habilidades, determinados tipos de crianças que têm autismo, tá? Então, assim, isso é uma coisa que tem que mistificar. Não quer dizer que é autista e TDAH que não aprenda, pelo contrário. Às vezes existe ali os hiperfocos, existe também uma habilidade cognitiva um pouco mais elevada, dependendo da qualificação daquele espectro daquela criança. Sim. Certo? Mas é isso que eu tô falando, assim, existe uma carga, principalmente os casos mais graves, né? Os casos de alta disfuncionalidade, que há uma abdicação muito grande desses pais. Porque realmente é uma dependência, uma autodependência pelo resto da vida, né? Doutora, como uma mãe pode desconfiar que seu filho tem autismo? Assim, se ela percebeu
procura logo um profissional para ajudar no diagnóstico da criança? Como é que é isso? Pronto, vamos lá, que eu acho que isso aqui é onde a gente quer chegar, né? É o ponto principal, tá certo? Existe hoje, gente, sempre existiu, na verdade, mas a gente fala muito da questão dos marcos do desenvolvimento, certo? A criança hoje, ela precisa cumprir etapas para a gente qualificá-la com um desenvolvimento típico, certo? Então, quando a gente percebe, por exemplo, que uma criança, ali no seu primeiro aninho de vida, né, ela tem dificuldades motoras, ela tem dificuldade de contactuação visual, ela não consegue dar o chamado sorriso social, que é quando a gente interage com o bebê ali, ele não responde pra gente de volta com um sorriso, né? Então a gente já começa a ficar alerta, né? Primeiro passo, gente, primeiro alerta é quando, no momento da amamentação, ou no momento que eu tô dando leitinho, e aquela criança, ela não faz contactuação visual. Aquilo ali já me gera... Já tem que ficar, né? Atento. Né? Porque o natural é que essa criança, ela busque, né? Ela busque o olhar da mãe, né? Pela questão da vinculação. Né? Então, quando isso não acontece, claro, a gente tem que investigar, né? Mas isso já é o mínimo sinal de que aquela criança, de alguma forma, está tendo alguma dificuldade de reciprocidade emocional e de estabelecer essa vinculação, né? Então, se eu estou amamentando meu bebê, dando um leitinho, e eu percebo que não há um olho no olho, uma contactuação, né? Claro, seguindo ali esse desenvolvimento, que a cuidade do bebê ao início ela é muito pouquinha, mas ela vai aumentando ao longo do que ele vai se desenvolvendo. Aí eu vou percebendo que se esse olhar ele continua perdido. Então já me gera ali um sinalzinho de alerta. Olha aí, viu, certo? Gente? Quando eu percebo que esse bebê, como eu falei, não responde emocionalmente quando eu brinco com ele, quando eu sorrio, eu percebo ele alheio, eu percebo ele como se fosse em si mesmado, né? Não há essa devolutiva nessa interação com o bebê. Quando esse bebê ele não aponta, quando esse bebê, de alguma forma, ele não faz gestos repetitivos, por exemplo, do bater palma, do dar tchau. É porque a criança já, bem novinha, já começa a ter essas, né? É porque a criança, ela aprende pela imitação, né? A gente faz e ela aprende por aquilo que a gente mostra pra ela. A linguagem é por imitação, o gestual, né? O comportamento não verbal também é por imitação. Então, quando essa criança, ela não está imitando, já se mostra ali que ela tem essa dificuldade, de alguma forma, de perceber esse outro, né? De estar com esse outro. Então, já percebo ali que há uma questão de interação social, certo? E questões cognitivas também, né? E, enfim, do que a gente está conversando aqui, que não é só a questão da interação social, como mexe também com isso. Então, eu vou perceber esses sinais. Essa criança, ela está tendo atraso de desenvolvimento motor, ela está tendo atraso essa questão desses marcos, né? Do bater palma, do dar tchau, do apontar. Quando eu percebo que essa criança, ela não emite sons que normalmente ela emitiria, né? Primeiro as vocalizações, o mamá, o papá, né? Que você percebe que a criança está interagindo com você e aí há um atraso ali dessa fala, né? Ela não consegue expressar uma fala repetitiva ao início e nem desenvolver uma fala depois de palavras, primeiramente palavras soltas, depois construir, né? Uma sequência ali lógica de frases, né? Então, assim, eu começo a perceber, poxa, tem alguma coisa aqui nessa criança que ela é diferente. Aí eu vou pra onde? Pra interação dela com outras crianças. Como é que essa criança, ela brinca? Né? Ela brinca com os brinquedos, ela explora, ou eu percebo ali uma movimentação estranha com os brinquedos, repetitivos, de ordem, de sequência, né? Mesmo ensinando, ela brinca de uma forma diferente, ou ela não consegue interagir com outras crianças ali também que estão ao redor dela, ou com os adultos. Então, são sinais, né, que a gente começa a olhar e perceber. E que as mães têm que ficar atentas, né? Porque tem algumas que não ficam atentas, só vai descobrir já, a criança já com 5, 6, pensa que é outra doença, vai, isso, né? Principalmente mãe de primeira viagem, que às vezes não tem a experiência, ou não tem contato com outras crianças, né? Ou então, até, assim, eu vejo mãe de primeira viagem, mas também tem mães que já são mães de outras crianças normal, que para elas aquilo ali... Exatamente. Né? Tipo, se uma mãe tem, vamos dizer assim, doutora, uma mãe tem 4 filhos pequenos, que hoje em dia é a média do... né, 4 filhos pequenos, um atrás do outro. Aí ela tem mais um, quinto. Esse quinto, ela vai achar, ela vai agir como todos eles. Sim, exatamente. E aí, ela não vai ficar atenta, talvez, muito... Acontece isso, pode ser que aconteça isso, porque eu vejo muito mães falando, que eu conheço, muitas mães, falando que... eu vim perceber... com 2 anos, 3 anos, com uma coisa que ela, como você disse, que ela pode perceber bem antes. Bem antes. Né? E assim, à medida que vai tendo filho também, acaba que a gente vai ficando um pouquinho mais desatento, né? Assim, alguns sinais que a gente já tá meio que acostumado ali, né? A cuidar de criança. Então, a gente vai
perdendo um pouco essa questão. Primeiro, até aqueles vídeos que rolam nas redes sociais, né? Que o primeiro cai um bico no chão, já lava, passa no segundo, aí já pode ir com a boca do menino, né? É verdade, olha aí. É isso, gente. Então, vocês têm que prestar atenção nas suas criancinhas desde o início. É isso que a doutora falou, presta atenção. Outra coisa, gente, estamos aqui conversando com a doutora Rebeca, ela é psicóloga e psicoterapeuta. Isso. E neuropsicóloga também. E aí, gente, vocês quiserem fazer alguma pergunta, você, mãezinha, você que conhece alguém que tem algum problema, que tenha uma vizinha ou uma da família mesmo, que é uma criança autista, quer deixar uma pergunta, deixa aqui no nosso canal, no nosso podcast, que aí eu passo para ela, tá bom? E ela com certeza vai responder. Com certeza, com certeza. Aí vamos para a segunda parte da pergunta, né, Ana? Que é, e aí? Eu percebi esses sinais. Pronto. Né? Eu percebi que a minha criança está com dificuldade de fala. Eu percebi que ela tem esses movimentos repetitivos, né, estereotipados, que ela faz o flapzinho de mão, que é muito comum, né? Ou então ela gira em torno de si mesma, ela brinca de forma sequenciada, ela não consegue, ela é enrijecida. E aí? Pra onde é que eu vou? Gente, assim, hoje a gente fala de uma coisa chamada de diagnóstico precoce, né? Antigamente, a gente dava o diagnóstico com mais precisão a partir dos 3 anos de idade, mas isso já caiu por terra, né? Então, hoje, a gente tenta, quanto mais cedo possível, a gente detectar esses sinais, né? A gente tentar fazer um processo avaliativo dentro daquela criança mostra, para que haja uma coisa chamada de estimulação precoce. E também para que a gente possa dar um tratamento eficaz para aquela criança. Que quanto mais cedo ele começar o tratamento, vai amortecer de alguma forma ali as repercussões desses sintomas, tá? Então, por exemplo, perceber esses sinais, geralmente, né, quando os pais procuram, é depois de um ano que a gente percebe um atraso maior na fala. Geralmente a fala é um dos sinais principais, né, que traz, ou que é uma interação social realmente mais dificultosa. Então, o que eu recomendo procurar, certo? Primeiro profissional é o neuropediatra, certo? Neuropediatra ou psiquiatra infantil. Por quê? Porque eles é que vão fazer a parte da questão diagnóstica. E eles direcionam também para os demais profissionais. Porque o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicopedagogo, a gente está na parte do tratamento. Ah, tá. Tratamento. Do tratamento. Diagnóstico não é com você. A gente dá suporte ao diagnóstico. Ah, tá. Certo? Por exemplo, eu sou neuropsicóloga, eu faço avaliação neuropsicológica em crianças e adolescentes. Então, o médico geralmente solicita a avaliação neuropsicológica, porque ele faz é como se fosse um exame, né? A gente faz um rastreio das funções psíquicas daquela criança e ele devolve esse laudo ao médico para ter um suporte para esse diagnóstico. Entendendo que, gente, que o diagnóstico ele é um processo, tá? Assim, pela minha percepção enquanto profissional e experiência, não tem como se dar um diagnóstico, tem somente um contato. Exige realmente ali que haja uma observação dessa criança e que se veja, porque é algo muito sério. Eu dizer que uma criança tem um transtorno de espectro autista, estou dizendo que é uma condição que ela vai ter pelo resto da vida, né? Então, é algo que realmente tem que ser dado com muita segurança, né? Por isso que é importante demais que haja todo esse caminho de avaliação, né? Para que esse médico ele possa dar com segurança, né? Já que a gente está falando sobre diagnóstico, vamos falar logo dos exames, porque assim... muita gente se pergunta como é que é feito esse diagnóstico. Existe algum exame específico ou é só mesmo o médico ele vai fazendo observação clínica? Como é que é isso? Assim, geralmente, né, quando chega o neuropediatra, o psiquiatra infantil, vai ter 2 vertentes. Uma da observação clínica, que aí vai do manejo do médico, de observar esses sintomas, de fazer rastreios, né, fazer escalas diante disso. Escalas que são de caráter interdisciplinar, que o psicólogo pode fazer, que o médico pode fazer. Hoje existe uma gama de escalas que a gente tem para a detecção do autismo, do TDAH, além da observação clínica. E também, gente, o médico vai fazer exames clínicos, né? Exames de imagem, geralmente pede um eletrocefalograma, porque a gente tem que descartar toda e qualquer hipótese, tem que entender como é que é esse funcionamento neuronal dessa criança, tem que entender, por exemplo, tem uma dificuldade de linguagem. É muito conhecido o chamado exame Bera, né? Que é para ouvir a questão se a criança ela tem uma qualidade auditiva, né? Se ela escuta. Porque a gente tem que descartar toda e qualquer hipótese biológica e orgânica que possa incidir naquele desenvolvimento daquela criança, né? Então, é feito esses exames clínicos de imagem, né? É feita essa observação clínica, as escalas, e geralmente os médicos pedem a parte da avaliação neuropsicológica, que é esse rastreio por meio de testes psicológicos, né, neuropsicológicos, para se avaliar memória, atenção, as funções executivas. Então a gente vai fazer como se fosse um hemograma das funções psíquicas, né? Tá. A gente vai dar os níveis ali.
e devolver para esse médico para que ele tenha ali todos os parâmetros possíveis para dar um diagnóstico mais eficaz para essa família. Doutora, quanto mais precoce for o tratamento, mais perto da cura ou não tem cura? Como é que é isso? Olha, Ana, a gente, como a gente conversou, né? Quando a gente fala do autismo, a gente está falando de uma condição e não de uma doença, né? Condição porque engloba ali todos os aspectos, engloba fatores multidimensionais daquela criança, daquele adolescente, e que vai incidir ali nos seus processos de vida, né? E nisso vai levar ali toda a sua estrutura, né? Familiar, social, escolar. Então, assim, como a gente fala de uma condição, é algo que é crônico, né? É algo que vai estar diante da vida daquela criança pelo resto da vida dela. Faz parte de quem ela é, né? Então, assim, em tese, não tem cura para o autismo. A gente tem tratamento para o autismo. A gente tem ali as equipes multiprofissionais que vão dar todo o suporte, psicologia, terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a psicopedagogia, que vai dar o suporte para auxiliar de acordo com aqueles déficits mais exacerbados que aquela criança apresenta e que precisam ali de reajustes, né, e de adaptações. Então, quando a gente fala de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de uma condição que ela vai ser crônica. O que a gente tem é um tratamento para que essa pessoa consiga ali dar conta dos seus déficits, né? E haja os melhores ajustamentos. Tá certo. Doutora, a questão de autismo não é fácil, né? Não é fácil. Então, assim, a questão do TDAH é outra coisa, Sim. né? Inclusive, gente, vamos marcar com ela aqui outro momento para ela falar sobre essa questão do TDAH, porque hoje, qualquer coisa que acontece, as pessoas dizem logo, ó, fulano de tal tem TDAH, né? Então, assim, é um assunto diferenciado, viu? Sim. Vamos marcar novamente aqui em outro momento para você falar sobre esse assunto. Eu acho que nós já falamos muitas coisas, né? Sim. Eu só queria que você, para finalizar nosso episódio de hoje, se deixasse assim uma mensagem para as mães, né? Essas mães aí que estão passando por isso, que tem essas crianças com esse problema de autismo, e também até aquelas mães que estão grávidas, que não sabem se vai ter uma... Porque hoje as mães grávidas, elas já ficam assim, ai meu Deus, será que eu vou ter uma criança com alguma deficiência, principalmente no autismo? Então, deixa uma mensagem aí para ela, doutora, Sim, por favor, para elas. Eu acho que espaços como esses são de grande relevância, né? Quando a gente fala de uma condição que hoje está tão em alta, né, com uma alta prevalência e incidência na nossa população, no qual a gente tem famílias, né, que modificam toda a sua estrutura de vida para poder cuidar dessas crianças. E eu acho que cabe a gente ressaltar aqui que a gente está falando de um ser humano, né? De alguém que, apesar de ter uma condição, continua sendo resguardado nos seus direitos, o direito à escola, o direito à educação, o direito à saúde. Então, você pai, você mãe que está do outro lado, a partir de todos esses sintomas que a gente falou aqui, né? De todos esses indícios que a gente falou aqui, percebe, talvez a sua criança ou já tem esse diagnóstico, ou tem uma tendência diagnóstica ao autismo, entenda que isso, para o seu filho, é uma garantia de direito. Porque à medida que eu proporciono para ele um tratamento adequado, que eu proporciono as possibilidades dele ter um desenvolvimento de acordo com os déficits que ele tem, e mesmo assim proporcionar as adaptações, eu estou garantindo o direito dele, né? E também de toda a política que ele vai ser resguardado, porque ele se enquadra dentro das políticas da pessoa com deficiência. Então vai ter os direitos, né? Se for casos mais graves, há o benefício de prestação continuada, as adaptações escolares, de inclusão. Então, assim, entenda que tem a ver com o seu filho e com o adolescente e o adulto que ele vai se tornar. Então, essa primeira infância, ela é fundamental para como vai ser a vida dessa criança, mesmo que ela tenha uma condição ali limitante, tá? Então, vamos ter esse olhar, né? Eu entendo que é um processo que é muito difícil para as famílias, mas também que ela pode ser muito libertadora, a partir do que eu entendo que o meu filho, ele é muito maior do que o autismo. Eu entendo que ele é um ser único, ele é um ser particular, ele é um ser integral, né? E o autismo é só uma condição que faz parte dele, mas não o torna, né, totalmente ele. Né? Então, eu tenho essa visão, quando eu tenho essa compreensão, eu entendo que eu preciso dar possibilidades e, principalmente, gente, qualidade de vida. A gente está falando aqui de qualidade de vida para essa criança, tá certo? Então, esse é o recado que eu deixo para vocês, tá? De tentar ao máximo, né, se perceber esses sintomas, de procurar os profissionais que a gente acabou de falar aqui, que seriam adequados para fazer o diagnóstico,
E entender, né, que quando a gente quebra esses paradigmas, quebra o preconceito, a gente vai olhar para essas crianças e adolescentes com um olhar de mais empatia e entendendo que é um ser humano detentor de direitos e que merece sim ser olhado e ser tratado com respeito e dignidade. É isso aí, minha gente. Olha só essa dica que a doutora deu, essa mensagem, na verdade, né? Na verdade, ela deixou muitas dicas, ela falou muita coisa. Então, vocês não deixem de compartilhar esse vídeo com as pessoas, seus vizinhos, com seus familiares, que hoje em dia todo mundo tem, a maioria das pessoas, em cada casa, na verdade, tem uma criança que tem essa deficiência, né? É muito comum, né? Acho que a gente perguntar quem conhece alguma família que tem uma criança autista, acho que a maioria das pessoas né? vai responder. Até porque ela disse, minha gente, não sei se você poderia repetir novamente, que em cada 100 crianças que nascem, 3 a 4 crianças nascem com transtorno do espectro autista. Olha só, minha gente, é muita criança com problema, viu? É muita criança com problema. E assim, a gente entende que é uma realidade da nossa sociedade, né? E que a gente precisa acolher, a gente precisa incluir, né? Isso não é um favor, gente, na verdade é o nosso papel, né? É o nosso papel enquanto ser humano de olhar o outro com alteridade, com empatia, entender que aquele outro tem uma condição limitante, mas ele não é menos humano do que eu, né? Ele não está numa qualificação menor do que a minha, porque ele tem uma condição diferente, né? Ou que ele tem alguma atipia, tá? Então, quando eu compreendo isso, né? O meu olhar para esse ser humano, ele vai ser um olhar de mais altruísmo e empatia. Pois é, gente, tá aí, preste atenção em todas as dicas, em todas as mensagens que ela falou. É muito bom a gente tá inteirada, né, desse assunto, principalmente um assunto muito importante, que é o autismo. Porque se você entra no ônibus, você vê 5, 6 mães com as suas crianças. Se você tá em qualquer local, na missa, em qualquer local, você vê também. Então, eles estão em todos os locais e cabe a gente a respeitar. Sim. Então, esse assunto é para todo mundo, não é só para as mães, é para a sociedade. A sociedade como um todo. Como um todo, tá? Doutora, aproveite e deixe aí seu contato, suas redes sociais, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Pronto, gente, o meu @ do Instagram é psicóloga do desenvolvimento, tá? Sem acento, tudo junto. Só botar lá na pesquisazinha do Instagram que vai aparecer, tá? Psicóloga Vasconcelos. E lá também tem um linkzinho que vai direto pro meu WhatsApp. Como eu falei, eu sou psicoterapeuta infanto-juvenil. Também trabalho na parte de avaliação neuropsicológica desde a partir de 2 anos de idade, tá? Então, assim, quem precisar de orientação, né, de tirar alguma dúvida, ou também para a questão do atendimento, entra lá em contato comigo que estou à disposição de vocês. Pois tá aí, minha gente. Entre em contato através do Instagram dela, que é Rebeca Vasconcelos. Aí a tag, né, psicóloga do desenvolvimento. Pronto. E aí você já entra direto lá no link e fala com ela. Também, gente, vocês podem deixar as perguntas aqui nos comentários do nosso podcast, tá certo? Aqui no canal. Então, já aproveita e já se inscreve no nosso canal, no podcast de Tudo Um Pouco, para vocês acompanharem toda semana um episódio melhor do que o outro, tá? E esse é muito bom. Eu nunca tinha trago, doutora, eu nunca trouxe uma pessoa, uma psicóloga para falar diretamente desse assunto. Já trouxe outras pessoas que falaram eu trouxe uma pedagoga. Ela falou algumas coisas, mas ela mesma falou para mim que não tinha o amparato, não tinha de falar como você falou hoje, né? A gente vê que você tá tão inteirada do assunto que você fala de uma maneira assim... Natural, gente. Ela não tem essa questão de gaguejar, não. É porque a mulher sabe mesmo. 7 anos. Então, assim, eu acho que eu trouxe uma pessoa certa, na hora certa. E vocês não deixem, gente, não deixem de assistir e compartilhar esse vídeo, que é muito importante, tá certo? Doutora, super agradeço mais uma vez a sua participação. E vamos marcar novamente outro dia aí para você vir falar sobre o TDAH, minha gente, que é outra coisa. Tem a ver com, né, com a mente. E não é a mesma coisa, né? Não, a gente falou, mas tá dentro do mesmo grupo, Tá dentro do mesmo grupo. Mas eu vou convidar ela novamente para vir falar desse TDAH. Porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente tem... É TDAH. É TDAH. E é os adultos, né? É os adultos que falam isso. Isso, né? Entre os adultos. Inclusive, existem diferenças significativas do TDAH na mulher e o TDAH no homem. Olha isso, minha gente. Meu Deus. Pois tá, minha gente. Eu agradeço demais a participação de vocês também aqui no nosso podcast.
e também a participação da doutora mais uma vez. Chegamos ao fim do nosso episódio de hoje e até a próxima semana, até o próximo episódio, se Deus quiser. Até lá! Tchau, tchau! Podcast De Tudo Um Pouco.